Imagina que dentro de você, na profundidade da sua mente, existem personagens que desempenham papéis fundamentais na sua vida, mesmo sem você perceber. Eles moldam suas escolhas, suas reações e até mesmo os caminhos que você escolhe seguir. Esses personagens não são pessoas reais, mas arquétipos, figuras universais e atemporais que habitam o inconsciente coletivo de toda a humanidade. E se eu te dissesse que, ao entender esses arquétipos, você poderia acessar um poder oculto dentro de si, um poder capaz de transformar não só a maneira como você se vê, mas também como você interage com o mundo à sua volta. Não se trata de magia ou misticismo. Trata-se de um conhecimento profundo sobre a psique humana, que remonta a milhares de anos e que, ao ser reconhecido, pode abrir portas para uma vida mais autêntica, mais alinhada com o seu verdadeiro propósito. Hoje, vamos embarcar juntos nessa jornada. Vamos descobrir como esses arquétipos, que se manifestam em mitos, histórias e até mesmo em filmes que você assiste, estão diretamente ligados ao seu próprio comportamento. E mais importante, como você pode usá-los para se entender melhor e dar um passo em direção à sua verdadeira essência. Pronto para descobrir os personagens que moldam a sua vida? Então continue comigo nesta exploração fascinante da psicologia de Carl Jung. Os arquétipos não são apenas figuras abstratas ou conceitos complexos da psicologia. Eles são padrões profundos que moldam nossa percepção, nossas escolhas e até mesmo nossos relacionamentos. O que Carl Jung nos propôs foi uma visão revolucionária de que todos nós, independentemente da nossa cultura ou história de vida, compartilhamos certos modelos universais de comportamento que são herdados ao longo das gerações. Esses modelos, os arquétipos, estão incrustados no inconsciente coletivo, e é através deles que nossas ações ganham forma. Mas o que exatamente são esses arquétipos? São como imagens primordiais, expressões da psique humana que transcendem o tempo e o espaço. Pense em figuras como o herói, a mãe, o mentor, o vilão, a sombra ou o sábio. Todos esses personagens, apesar de variados em suas manifestações, possuem características comuns que ressoam com a experiência humana universal. Eles não existem apenas nas histórias que lemos ou assistimos, mas também dentro de cada um de nós. Eles influenciam a maneira como percebemos o mundo, como reagimos às adversidades e como buscamos crescimento e significado em nossas vidas. O arquétipo do herói, por exemplo, está em cada jornada de autodescoberta. Ele surge quando alguém é chamado a enfrentar desafios, muitas vezes perigosos, e atravessar grandes dificuldades para encontrar a verdadeira identidade. Essa jornada do herói, cheia de provações e superações, não é algo apenas para personagens de filmes de ação ou livros épicos. Ela se reflete muitas vezes de forma mais silenciosa na vida cotidiana de cada um de nós. Quantas vezes você não se viu diante de uma situação que parecia insuperável, mas que no final se tornou uma oportunidade de crescimento? Esse é o herói dentro de você. Outro arquétipo essencial é a sombra, que carrega as partes de nós mesmos que preferimos ignorar ou esconder. Ela está relacionada com os aspectos da nossa personalidade que não aceitamos ou que fomos ensinados a suprimir, como nossos medos, frustrações e desejos mais profundos. A sombra é muitas vezes vista de forma negativa, mas Jung acreditava que integrar a sombra é essencial para o processo de individuação, aquele caminho de autoconhecimento que leva à plenitude. Quando confrontamos nossa sombra, não apenas nos libertamos das amarras do inconsciente, mas também nos tornamos mais completos, mais autênticos. Esses arquétipos não são apenas teóricos ou psicológicos, mas fazem parte de um processo dinâmico que ocorre dentro de todos nós. Cada vez que enfrentamos uma dificuldade, tomamos uma decisão difícil ou fazemos uma escolha de vida importante, os arquétipos estão lá, influenciando nossas ações, dando forma às nossas reações, guiando nosso caminho. Eles não são algo que controlamos diretamente, mas sim forças que moldam nossas vidas de maneira profunda, muitas vezes sem que tenhamos plena consciência disso. E o mais fascinante de tudo isso é que, ao reconhecer e entender esses arquétipos, podemos assumir o controle de nossa própria jornada.
Em vez de sermos meros observadores passivos das nossas vidas, podemos começar a perceber os padrões que nos dominam e usar esse conhecimento para criar uma narrativa mais consciente e alinhada com quem realmente somos. Podemos ser mais do que as circunstâncias ou os personagens que a vida nos oferece. Podemos escrever nossa própria história. Agora que entendemos um pouco sobre os arquétipos e como eles moldam nossa jornada, é hora de olhar mais de perto para como essas figuras podem se manifestar na nossa vida cotidiana. Pense em momentos em que você se sentiu guiado por uma força interior ou quando uma escolha parecia seguir um caminho natural, quase como se fosse predestinada. O que muitos não percebem é que nesses momentos você estava sendo influenciado por um desses arquétipos universais que habitam o inconsciente coletivo. Um exemplo clássico é o arquétipo da ânima e do ânimos, representações do feminino e do masculino dentro de nós, respectivamente. Essas energias não estão relacionadas ao nosso gênero biológico, mas sim à forma como nos conectamos com o oposto em nossa psique. Se você é homem, sua ânima reflete o lado feminino dentro de você, sua intuição, sua empatia, sua vulnerabilidade. Se você é mulher, seu ânimos representa seu aspecto masculino, sua racionalidade, assertividade e força. Esses arquétipos não apenas influenciam como nos relacionamos com os outros, mas também com nós mesmos. Muitas vezes, o que chamamos de conflitos internos são, na verdade, manifestações do desequilíbrio entre essas energias. Quando essas forças estão em harmonia, nos sentimos mais completos e alinhados. Quando estão desequilibradas, podemos enfrentar dificuldades nas nossas relações, ou até mesmo em como nos vemos. Por exemplo, um homem que rejeita sua ânima pode se tornar excessivamente racional, desconectando-se de suas emoções e das relações interpessoais. Da mesma forma, uma mulher que nega o ânimos pode lutar contra sua própria assertividade e independência. Outro arquétipo profundo e essencial para entendermos melhor a nós mesmos é o da sombra. A sombra não é apenas o lado negativo da psique, como muitos podem pensar, mas sim uma parte integral de quem somos. Ela contém tudo o que reprimimos ou negamos, nossas fraquezas, nossos medos, nossas falhas. Porém, ao invés de fugir dela, Jung sugeriu que o verdadeiro crescimento vem quando encaramos de frente nossa sombra. Ela nos oferece uma oportunidade única de transformação. Ao integrar nossa sombra, ao reconhecer esses aspectos que rejeitamos, podemos liberar uma imensa carga emocional, o que nos permite viver de maneira mais autêntica e plena. Isso é o que Jung chamava de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, integrando todas as partes de si mesmo, tanto as luzes quanto as sombras. Mas para que essa integração aconteça, precisamos primeiro aprender a reconhecer e aceitar esses arquétipos que influenciam nossos comportamentos. Quando conseguimos fazer isso, começamos a entender melhor nossos padrões de ação, nossas reações diante dos desafios e até mesmo as razões por trás dos nossos medos e desejos. Os arquétipos também aparecem nas relações que temos com os outros. Quantas vezes você já se sentiu atraído por alguém que parecia refletir algo em você? Ou já percebeu como certas pessoas em sua vida desempenham papéis específicos como o mentor, a mãe ou o vilão? Esses personagens arquetípicos não estão limitados apenas ao campo da imaginação ou dos livros. Eles também aparecem em nossas interações diárias, guiando e influenciando as dinâmicas dos nossos relacionamentos. Esse reconhecimento dos arquétipos dentro de nós mesmos e nas pessoas ao nosso redor nos oferece uma nova maneira de compreender o mundo. Ao invés de reagir automaticamente a nossas emoções e comportamentos, podemos começar a refletir sobre quais arquétipos estão influenciando nossa percepção da realidade. Assim, podemos começar a questionar: será que estou sendo guiado pela sombra agora? Ou estou agindo a partir do meu verdadeiro eu, o herói ou o sábio? Com isso, fica claro que os arquétipos não são apenas algo que está em nossos sonhos ou na cultura popular. Eles estão presentes o tempo todo, influenciando nossas vidas de maneiras que muitas vezes não percebemos. O primeiro passo para a verdadeira transformação pessoal é, portanto, o reconhecimento desses arquétipos
e a compreensão de como eles atuam em nosso comportamento e em nossas escolhas. Agora que já entendemos como os arquétipos se manifestam em nossas vidas e como eles moldam nossa psique, é hora de falar sobre algo ainda mais fascinante: como podemos utilizar esses arquétipos para nosso próprio crescimento e transformação. Cada arquétipo carrega em si uma sabedoria profunda, um tipo de energia que pode nos ajudar a atravessar momentos desafiadores e a alcançar novas dimensões do nosso ser. Mas, para que isso aconteça, é preciso mais do que apenas reconhecê-los. Precisamos conscientizar essas forças dentro de nós e aprender a usá-las de maneira construtiva. Quando você reconhece, por exemplo, que o herói dentro de você está despertando, você pode usar essa energia para enfrentar desafios que antes pareciam insuperáveis. A jornada do herói é repleta de obstáculos, mas é também uma jornada de autodescoberta e superação. Ao perceber que você está em um momento de mudança, pode adotar a postura do herói, enfrentando as adversidades com coragem e determinação. Não importa o tamanho do desafio à sua frente, o arquétipo do herói lhe dá a força para agir, para transformar sua realidade e para se tornar algo maior do que era antes. Outro arquétipo que pode ser decisivo em nosso processo de evolução é o da sombra. Em vez de ver a sombra como algo a ser temido ou evitado, podemos vê-la como uma fonte de poder. Ao integrar a sombra, você não está apenas lidando com os seus medos, mas também com os aspectos de si mesmo que foram reprimidos ou negligenciados. Essa integração permite que você se torne mais autêntico e completo. Ao parar de lutar contra a sua própria natureza, você passa a viver de forma mais equilibrada, sem as barreiras internas que antes limitavam seu potencial. A sombra, quando confrontada e integrada, não se torna um peso, mas uma força propulsora. Ela nos empurra para o crescimento, nos desafia a ser mais do que nossas falhas aparentes e nos leva a entender as razões mais profundas que moldam nossos comportamentos. Integrar a sombra é, portanto, um passo essencial para a verdadeira individuação, aquele processo em que buscamos nossa verdadeira essência, livre das máscaras que a sociedade e nós mesmos impomos. Além disso, ao tomarmos consciência de arquétipos como o mentor ou o sábio, podemos nos conectar com os ensinamentos que já estão disponíveis ao nosso redor, mas que muitas vezes não percebemos. O mentor não é apenas uma pessoa que nos ensina algo, mas também a sabedoria que reside dentro de nós mesmos, pronta para ser acessada. Talvez você já tenha se deparado com momentos de clareza repentina, onde a resposta a uma dúvida ou problema surgiu de maneira quase intuitiva. Esse é o arquétipo do mentor ou do sábio despertando dentro de você, oferecendo a orientação necessária para seguir adiante. Ao explorar esses arquétipos de forma consciente, você não está apenas observando suas ações, mas também transcendendo os limites do que pensava ser possível. Você começa a perceber que, em vez de ser refém das circunstâncias e reações automáticas, tem em mãos as chaves para transformar sua vida. O caminho se torna mais claro e as escolhas mais alinhadas com o seu verdadeiro eu. Agora a pergunta é: como você pode aplicar isso no seu dia a dia? A resposta está em um simples exercício de autoconsciência. Ao identificar qual arquétipo está mais presente em sua vida naquele momento, seja o herói, o mentor, a sombra ou qualquer outro, você começa a entender melhor suas reações e pode tomar decisões mais assertivas e autênticas. Os arquétipos são como guias espirituais e emocionais, e ao usá-los conscientemente, você pode fazer escolhas que estejam mais em sintonia com quem você realmente é. Não se trata de seguir um script predeterminado, mas de reconhecer essas energias e fazer delas ferramentas para o seu desenvolvimento. Chegamos ao final dessa jornada, e agora você possui as ferramentas necessárias para começar a explorar os arquétipos que habitam sua psique. Cada arquétipo, seja o herói, a sombra, o mentor ou qualquer outro, oferece um mapa para entender melhor a si mesmo e as forças que moldam sua vida. Mas o mais importante é que, ao tomar consciência desses arquétipos, você ganha a habilidade de direcionar sua jornada de maneira mais consciente e autêntica. A grande verdade
é que os arquétipos não são apenas figuras do passado ou conceitos psicológicos complicados. Eles são parte viva de quem somos, e sua sabedoria está sempre disponível para nos guiar. Agora você está em um ponto crucial da sua própria jornada de individuação, a jornada do autoconhecimento e da transformação. Ao integrar esses arquétipos e refletir sobre como eles se manifestam em sua vida, você está começando a escrever sua própria história de maneira mais poderosa e significativa. Lembre-se, o caminho para o autoconhecimento não é linear e os desafios vão surgir. Mas com os arquétipos ao seu lado, você não estará sozinho nessa jornada. O herói dentro de você sempre encontrará forças para enfrentar as adversidades. A sombra, quando aceita, será uma fonte de poder, não de medo. O mentor interno estará sempre lá para fornecer sabedoria, mesmo nas horas mais sombrias. Agora é o momento de agir. Olhe para dentro de si e identifique qual arquétipo está mais presente na sua vida neste momento. De que maneira ele pode ajudá-lo a tomar decisões mais alinhadas com seu verdadeiro eu? Qual aspecto da sua psique precisa ser mais explorado e integrado para que você possa crescer e evoluir de forma mais plena? As respostas estão dentro de você, esperando para serem descobertas. Se você chegou até aqui, isso significa que está pronto para a transformação. O que os arquétipos têm a oferecer a você vai além do entendimento intelectual. Eles têm o poder de mudar sua vida de dentro para fora. Aproveite essa oportunidade, faça dessa jornada uma experiência prática e profunda. E como sempre, se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com aqueles que também possam se beneficiar dessa reflexão. E se ainda não for inscrito, não perca as próximas explorações no canal. Até a próxima. E lembre-se, os arquétipos não apenas existem dentro de você, eles são você.